nossa aula de hoje é disciplina reformada. Esse assunto é um assunto que talvez haverá algumas discordâncias aqui. E eu, no fim, eu quero abrir para perguntas e deixar vocês à vontade para perguntar qualquer pergunta dessa natureza, tá bom? O versículo que nós temos tido como base, irmãos, nesses estudos, é aquele lá em cima. A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é a coluna e baluarte, ou coluna e fundamento da verdade. Pode passar o próximo. Olhem comigo Atos 20, versículo 28. A palavra fala: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu separei esses versículos como base, queridos, porque hoje existe um conceito de que igreja é eu e você. Esse conceito de que igreja sou eu e é você não está totalmente errado. É um conceito que tem uma relevância. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu sou igreja. Você também é igreja. Agora, também é fato que a Bíblia faz menção da igreja como o corpo de Cristo, a união dos salvos, a reunião dos crentes. Então é nesse sentido que nós vamos tratar aqui nesta manhã. E os textos que eu tenho trazido, como esses, a igreja do Deus vivo é a coluna e é o fundamento da verdade, olhai por vós e por todo o rebanho. Aqui, meus irmãos, não está falando de pessoas individualmente. Aqui está falando de igreja. E o assunto que nós vamos trazer hoje é um assunto importante. Essa coisa de vai para o banco é bíblica. Tirar a pessoa e disciplinar a pessoa por tempo indeterminado é bíblico. Convidar a pessoa a não vir mais na igreja. Chamar a pessoa e falar assim: olha, você não é mais membro desta igreja, você está convidado a não vir mais ao culto. Isso é bíblico. Está na palavra. A Bíblia permite ou ordena que seja feito dessa forma? E se sim, como que isso é feito? E por que razão isso é feito? A nossa tentativa hoje é falar sobre esse assunto, e é um assunto que há uma certa repulsa em falar dele. As pessoas estão achando hoje que não pode mais ser chamadas a atenção. Não podem mais ser aconselhadas. Quando se fala em discipulado, as pessoas muitas vezes dão um passo atrás. Falam: não quero ser discipulado, não, quero viver minha vida. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ser uma bênção. Mas eu não quero que ninguém se meta em como eu sirvo ao Senhor ou não. Será que é dessa forma que a Bíblia nos ensina, irmãos? Porque a grande questão não é a cultura. Não é os dias de hoje. A questão não é essa. Não é isso que está em questão. A questão é o que a Bíblia diz que deve ser feito e como deve ser feito. É com isso que nós estamos interessados estudando aqui. Então, veja comigo lá no slide. Se estiver longe para vocês, se quiser, tem mais espaço, tá? Fiquem à vontade. Então, disciplina é uma palavra que requer definição. Derivada do latim, disciplina significa ensino. Então, nós podemos dizer sobre disciplina algumas coisas. Por exemplo, eu estou estudando a disciplina soteriologia. É uma disciplina. É uma área da teologia, é uma disciplina, é uma matéria da teologia. Mas eu também posso falar como disciplina no sentido de o Mateus é um sujeito disciplinado. Ele estuda rigorosamente todos os dias, 2 horas por dia. Eu posso dizer, o Juscelio é uma pessoa disciplinada. Ele chega no trabalho 7h30 em ponto e sai 6 horas em ponto. E no tempo que ele está lá no trabalho, ele não morcega. Ele é disciplinado, ele se policia. E eu posso também usar o termo disciplina no sentido de aplicar uma correção. Isso é uma disciplina também. Então a Janete pode falar assim, eu posso chegar na casa da Janete, fazer uma visita e tal,
e falar, e de repente falar de alguma coisa da televisão, no YouTube, tal. Aí a Janete fala assim, não, mas aqui a gente não vai assistir porque a Mariana está de castigo. Ela aprontou e ela não estou deixando ela assistir YouTube. Ela está sob boa disciplina, né? Então existem essas 3 possibilidades. Isso não acontece, né, Mariana? Graças a Deus, né? Mariana é uma serva mesmo, assim, daquelas disciplinadas, né? Não precisa aplicar disciplina nela. Então, disciplina, olha lá, inclui todos aqueles processos pelos quais uma igreja, a qual se confiou o cuidado de almas, educa seus membros para o céu. Então, a disciplina, ela é uma matéria, a disciplina, ela é uma forma de vida, e a disciplina também é uma correção. Para quê? Com qual objetivo? Para educar a igreja, porque é uma igreja que vai morar no céu. Se uma igreja vai morar no céu, se o nosso objetivo é morar no céu, irmãos, então quer dizer que o nosso objetivo é mais elevado. Se o nosso objetivo for só ver a igreja cheia, então essa disciplina não faz muito sentido para nós. Não concordam? Porque se eu quero a igreja cheia, não interessa como cada um vive. Todo mundo pode viver a sua vida do jeito que quiser viver. Eu estou preocupado com a igreja cheia. Agora, a partir do momento que eu quero preparar uma igreja para o céu, que é o que o Espírito Santo quer, então nós temos que ter certos cuidados. Nós temos que observar certas coisas. Uma correta compreensão da disciplina eclesiástica inclui o ensino da verdade e o tratamento dos pecados. Olha que interessante isso. A disciplina eclesiástica, ela não acontece só na hora que eu preciso chamar o jovem e falar assim, querido, o que está rolando? O que está acontecendo? Não. A disciplina, ela acontece já no púlpito. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Vou dar um exemplo. Ontem o Lucas trouxe uma palavra aqui, muito boa a respeito das famílias. Há uma guerra contra as famílias. E ele trouxe, à luz da palavra, mostrando a ausência de Davi, a ausência dos valentes. No momento importante, o inimigo, ao perceber isso, invadiu Ziclag. Ele trouxe uma advertência aqui para nós. Uma palavra que nos faz refletir. Nisso está a aplicabilidade da disciplina do Espírito Santo. Começa ali. Aí eu escuto a palavra e falo, não, isso não é comigo não. Estou nem não, estou de boa, estou tranquilo. Eu sou marido nota 1000, né? E a minha esposa está pegando no boi de ter um marido igual eu. Vixe, eu sou o cara. Pronto. Ele ali naquele momento, ele já negligenciou uma ação do Espírito Santo, uma palavra que foi trazida de alerta, de ensino, de aprendizado. A disciplina, queridos, que nós tínhamos aquele conceito, né? Que só acontece na hora que a gente chama para sentar, e às vezes uma preocupação, irmão, nós precisamos tirar isso da cabeça. Isso é uma coisa que nós precisamos tirar da cabeça. Quando você vê o pastor, ou o diácono, ou o presbítero sentado com alguém, tem gente que já fica assim, ia lá, o que será? O que será que ela aprontou? Não, às vezes não aprontou nada não, gente. O pastor está conversando com o irmão. O pastor está trazendo uma palavra para o irmão. Ou às vezes o irmão está contando para ele uma experiência. Ou às vezes está tendo uma conversa até informal. Nós precisamos tirar isso, irmão. Isso é uma coisa que nós precisamos libertar. Isso é uma coisa que a gente viveu há muito tempo. E tem que acabar. Nós temos que parar de ficar julgando precipitadamente as coisas. Tá bom? Tem gente, eu estou falando isso, irmão, sabe por quê? Tem gente que evita de pedir uma assistência. Eu vou falar isso aqui, irmãos, porque eu já ouvi gente falar. Tem gente que evita de sentar com o pastor, com o diácono, com o presbítero, porque acha que as pessoas vão ficar julgando. Sabia disso? Eu já escutei gente falar isso. Não, na igreja eu até evito, porque você sabe como é que é as pessoas, né? Então, hã? Mas como assim, gente? Isso aqui é a comunidade dos santos. Ainda que seja uma necessidade do pastor estar de fato trazendo uma palavra dura para alguém em específico, o meu sentimento deve ser de amor, de oração, e até de glorificação, por perceber que está sendo uma pessoa apacentada, está sendo orientada, e não ficar preocupado, o que será que ela arrumou, o que será que ela fez, o que será que ela deixou de fazer, será que o pastor vai pôr no banco, será que não vai? Irmão, isso é coisa de igreja imatura.
Isso é coisa de igreja que está longe de ser uma igreja bíblica e cristã. E nós vamos ver isso mais para frente. Então vamos lá. Dentro dessa visão, existe a disciplina preventiva, ok? E existe também a disciplina corretiva. Vamos aprender isso, é importante, irmão. Então a disciplina preventiva, vamos lá. A prevenção sempre é a melhor. É sempre melhor. Uma igreja que trabalha com a correção, a disciplina preventiva é uma igreja saudável. Então, o que ela visa, a disciplina preventiva? Assegurar a obediência e a piedade da igreja, vital da igreja. Então, primeiro ponto, instrução em público e em particular. O ministro prega a palavra de Deus, familiarizando o povo com as doutrinas e os deveres da fé cristã. Paulinho, mas olha, ultimamente vocês estão pregando muito sobre pecado, vocês estão pregando muito umas palavras duras. Queridos, é o Espírito Santo dando a você a oportunidade de pôr sua vida em ordem. É o Espírito Santo te dando a oportunidade de você orar, de você observar, fazer um autoexame, olhar para você mesmo, refletir. Isso é uma disciplina preventiva. Mas olha só, o ministro prega a palavra de Deus, familiarizando o povo com as doutrinas. O dever do pastor é esse mesmo. O dever do presbítero é esse mesmo. É trazer uma palavra, às vezes, que não é bem o que eu gostaria de ouvir, é o que eu preciso ouvir. O ministro do evangelho, ele está conectando a igreja com a vontade de Deus. Segundo ponto, a intenção de tal ministro é a edificação. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. A uns o Senhor estabeleceu apóstolos, a outros profetas, a outros mestres, a outros pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Junto com seus presbíteros, o ministro comunica a instrução em conversação privativa. O que é conversação privativa? É aquela de pé de ouvido. Irmão Júlio, preciso conversar um pouquinho com o irmão. Senta com o irmão. Né? Quando o presbítero fizer isso, quando o pastor fizer isso, ou até mesmo o diácono, querido, sinta-se privilegiado. Sinta-se numa igreja que se preocupa com você. Sinta-se feliz, porque alguém está preocupado com a sua alma, com a sua casa, com a sua família. Não tem ninguém interessado na sua vida pessoal não, querido. Sua vida pessoal é você mesmo. Ninguém está preocupado com isso. Nós estamos preocupados com a sua alma. Nós temos em vista que você vai morar no céu. E aquilo que pode impedir você de ter vida e vida em abundância, nós queremos ajudá-los. É assim que o ministro do evangelho tem em mente. Então, nessas duas partes, a instrução pública e particular. Instrução pública, pregação. Instrução particular, é o gabinete pastoral. Logo, logo nós vamos ter um, tá, irmão? Aí, alguém vai ligar para você, vai te mandar um WhatsApp, fala assim, o pastor está querendo fazer uma reunião com você na igreja, irmã. Pode ser sábado, 18 horas da tarde. O que o pastor quer comigo? Não, fica tranquilo, o pastor só quer ter um momento com a irmã, uma conversa, um gabinete pastoral. Aí a pessoa, se essa mensagem chegar na segunda, ela vai passar a semana inteira tensa. Não vai dormir, vai ter que tomar remedinho para dormir, para acalmar, para baixar a pressão. Né? Vai ficar a semana inteira tensa. Não fica não. Isso é cuidado, é o pastor. Nós não estamos acostumados com isso, sabe por quê, irmão? Porque nós não tivemos pastor. E agora temos. É por isso. E pastor é para isso mesmo. Vai sentar com você e vai falar assim, e aí, irmão? Como é que tá? Como é que tá o quê, pastor? Sua vida? Uai, vai bem, obrigado. Não, mas não é isso que eu estou perguntando, irmão. Como é que tá a vida de oração? Uai, pastor. Como assim? Irmão, como é que tá a vida de oração? Está tendo momentos a sós com o Senhor? O que o irmão está lendo agora? Lendo? O que o irmão está lendo? Uai, eu li o gibi da Turma da Mônica, a última edição ontem. Não, irmão, não, estou falando da palavra. O irmão está lendo o quê? Ué, pastor, a última vez que eu abri a palavra,
Achei até interessante, pastor. Não, irmão. O que você tá... Não, então vem cá, irmão, eu vou indicar para você aqui, ó. É igual consultório médico mesmo, irmão. Vou indicar para você aqui, ó. Quer que a irmã leia esse livro aqui, ó. Aqui, ó. E daqui 30 dias, eu já vou pedir pro Lucas marcar na agenda. Eu quero que a irmã traga para mim um resumo, tá? E junto, a irmã vai ler Romanos, do capítulo 9 ao 12. Isso é gabinete pastoral. Entre outras coisas, né? Segundo, nós estamos falando de correção, disciplina preventiva. Segunda ferramenta, ministração apropriada das ordenanças. Eu vou perguntar de novo. Quais são as ordenanças, irmãos? Batismo e ceia. Então, a ministração correta das ordenanças também é preventiva. Veja, através das ordenanças, o povo do Senhor é ricamente abençoado. Nosso Senhor disse aos apóstolos que eles deveriam ocupar-se em ensinar os discípulos a observarem todas as coisas que vos tenho mandado. Próximo. Terceira ferramenta utilizada na prevenção, o cultivo do espírito de amor fraternal. Vamos ler e depois eu explico. É importante estimular os membros de uma congregação a se preocuparem uns com os outros. Cristo ensinou seus discípulos a terem amor uns com os outros. E como resultado, nas epístolas, se põe grande ênfase no amor fraternal ou caridade. A expressão desse amor é o consolo e o ânimo ministrado a outros, e pode até mesmo ser manifesto em desaprovação e advertência. Admoestai os insubmissos. Isso aqui é uma coisa que a gente nunca viu, mas existe. Sabe aquele negócio assim, você sabe que, já viu falar que existe, mas você não conhece. É isso aqui. O amor uns pelos outros. Sabe aquela coisa assim de você mandar uma mensagem para o irmão totalmente desprovido de qualquer outra preocupação, a não ser com a alma? Sabe aquele negócio? Não, né? Tá, mas então eu vou explicar para vocês. Quando você simplesmente manda uma mensagem para o irmão Juscelio, né, o Senhor em oração te visitou, né, você lembrou do irmão Juscelio, você manda uma mensagem para ele: irmão Juscelio, graça e paz, querido. Como é que você está? Aí ele vai responder assim: irmão, estou bem, graças a Deus, o que você está precisando? Aí fala: não estou precisando nada não. Eu só queria saber se o irmão está bem. Aí ele vai assustar, né? Ele vai estar lá no trabalho, ele vai até desligar a máquina. O irmão quer saber se eu estou bem? Ele nunca me mandou mensagem. Irmão, eu estou bem, graças a Deus, obrigado por perguntar. Ele ganhou o dia. Ele ganhou o dia. E talvez ele vai dizer assim: mas eu estou passando um problema, irmão. Eu prefiro não falar por aqui, mas ora por mim. O irmão vai falar: não, irmão, amém. Eu vou orar por você. Aí o irmão vai orar mesmo. Amor uns com os outros. E esse amor, ele não se manifesta apenas nisso, não. Ele se manifesta também através de uma desaprovação. É isso mesmo. É isso mesmo. Você está lá comendo, a irmã visitou outra irmã, está lá comendo um bolinho, conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa vem. Daí a pouco ela solta uma pérola. Aí a irmã, no Senhor, com muito amor, irmã: não. Esse assunto não, estava tão gostoso. Esse assunto é um assunto para a gente orar apenas. Vamos falar disso não. O Senhor não agrada, não. Vamos só orar nesse sentido. Vamos mudar de assunto. Isso aí é constrangedor? É, mas é amor. Nós devemos aprender a viver admoestando-vos uns aos outros, ajudando-nos mutuamente uns aos outros, porque senão, irmãos, a igreja não cresce em santidade. Próximo. Terceira forma preventiva: designar e apontar os trabalhadores para a obra da igreja. Temos uma variedade de dons, e com o auxílio de Deus devemos fielmente utilizá-los e aperfeiçoá-los para a edificação da igreja toda. Se os presbíteros forem sábios, estarão sempre vigilantes e prontos a oferecerem oportunidades para o desenvolvimento de várias aptidões. As responsabilidades da igreja não devem ser dadas apenas àqueles que evidenciam certos dons. Há serviço para todos dentro da comunidade cristã. Uma forma preventiva
da disciplina, da pessoa não cair em pecado, da pessoa não se desviar da fé, da pessoa não se esfriar, não desanimar, também é trabalhar, servir, se envolver em alguma atividade, se sentir útil no corpo de Cristo. Irmãos, sabe uma coisa que nós temos notado? As pessoas não querem mais trabalhar. Elas não querem. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, eu não vou nem editar, vou deixar na íntegra. Eu sei que os irmãos vão entender o que eu vou dizer. É inadmissível uma igreja do tamanho da nossa ter 2 pessoas para limpar a igreja no sábado. É triste isso, irmãos. E limpar a igreja é serviço? É. Como qualquer outro. Imagina só, eu preparar um sermão extraordinário, regado com muito jejum e oração. Eu gastei a semana inteira preparando o sermão para hoje à noite. Chega aqui a igreja toda suja, coberta de poeira, os bancos não dá nem para sentar. Teia de aranha, os bancos tudo desarrumados. Eu pergunto, essa congregação ao chegar, os visitantes ao chegar, vão receber a palavra de bom grado? Se você for num consultório médico, você pagou a sua consulta, chegou lá, o consultório está todo bagunçado, sujo, desarrumado. Você vai confiar na palavra daquele médico? Difícil, né? Mas é uma verdade. Só que nós não queremos esse tipo de serviço. Aliás, a grande tristeza minha é dizer que a maioria das pessoas não querem serviço nenhum. E sabe por que elas não querem? Porque elas não querem ser aborrecidas. Elas não querem ser chamadas de atenção. Elas não querem compromisso. Elas não querem ter que ter horários. Elas não podem ser chamadas de atenção por ninguém. E esse é um problema grave, irmãos. Eu gosto muito de uma frase que é um ditado popular, não sei, que só toma pedrada fruta boa e madura. Você não joga pedra numa fruta podre para comer. Você joga? Você deixa ela lá, você sabe que ela vai cair a qualquer momento. Mas a madurinha, aquela que está bonita, você taca a pedra, porque você quer que ela caia para você comer. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Então uma das formas de prevenção da disciplina preventiva é serviço, trabalho. Querido irmão, trabalha na obra. Talvez você não tenha talento para cantar, mas você tem outros talentos. Talvez você não tenha talento para pregar, mas o Senhor te dá graça em outras áreas. O Senhor te dá graça em outras coisas. Quarto exemplo de disciplina preventiva, devoção e lealdade. O apóstolo Paulo enfatizou a Timóteo que ele deveria ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Um vigoroso exemplo de piedade, com frequência, previne que outros caiam em certas faltas graves. Isso aqui, irmão, isso aqui é tremendo. Por isso que muitas igrejas estão destruídas e totalmente arrasadas. Quando a liderança não tem um exemplo de piedade, de santidade, de fidelidade. Quando a liderança não tem de fato um bom exemplo de vida piedosa. A liderança é uma coisa no púlpito, fora do púlpito ela é outra coisa. E isso está destruindo muitas igrejas. Então uma liderança piedosa, devotada, fiel, comprometida, honesta, transparente, santa. Irmãos, eu nunca vi em todo o meu tempo, olha, eu me converti em 96. Eu nunca vi tanto descrédito no meio da comunidade evangélica quanto agora. As pessoas não acreditam em mais nada. As pessoas estão tão desacreditadas, que elas estão preferindo servir só em casa, assistir no YouTube. E isso é uma miséria, isso é uma derrota para a igreja de Cristo. Isso é uma derrota muito grande para a igreja de Jesus Cristo. Nós não, por mais difícil que sejamos, irmãos, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos crer sim que é possível ter uma igreja santa, bíblica, saudável, com uma liderança santa, bíblica, reta, justa, piedosa, honesta, transparente.
E é o que nós temos buscado aqui. Olha lá, se os oficiais da igreja se distinguirem por seu foco espiritual e por sua santidade de vida, tais coisas exercerão um efeito benéfico sobre toda a membresia. O exemplo piedoso é um modo tremendamente poderoso de impedir que o pecado e o erro entrem na igreja. Se a liderança é uma liderança santa, aquilo já constrange a igreja. Aquilo já leva a igreja a ter uma outra visão. Quando a igreja olha para os pregadores, para os ministros, para o pastor, e ela vê um exemplo de santidade, aquilo motiva a igreja, aquilo levanta a igreja, aquilo dá vontade de servir. Mas quando a igreja olha e vê uma liderança hipócrita, ela desanima. Não foi o que aconteceu quando Jesus veio? A Bíblia fala que as pessoas se maravilhavam com a doutrina de Jesus. Era diferente da dos fariseus. As pessoas estavam cansadas dos fariseus. As pessoas estavam cansadas dos hipócritas, porque eles tinham suas roupagens, eles tinham a sua forma de falar, eles mudavam a voz na hora de orar. Mas fora da sinagoga, do ofício, eles eram piores do que as outras pessoas. Irmãos, na Idade Média, olha que coisa, irmãos. Na Idade Média, a Igreja Católica, era muito comum os padres frequentarem os prostíbulos. Era muito comum. E as pessoas viam isso. E não podiam questionar. Porque a igreja era detentora de toda a autoridade. Era comum as pessoas verem os padres, os freis, aqueles homens que elas estavam acostumadas a ver lá com aquelas roupagens todas, saírem dos conventos, dos templos e irem direto para a prostituição. Era comum. E isso trouxe nas pessoas um afastamento grande demais. Porque, irmãos, convenhamos, isso traz um desânimo total. Total. Então, é uma forte disciplina preventiva sermos a liderança, ser uma liderança santa, justa. Próximo. Por que aparecem esses problemas todos que nós estamos mencionando? Por alguns motivos. A malignidade de Satanás, as pressões do mundo e as fraquezas da nossa natureza tornam inevitáveis a existência de problemas na igreja. Isso aqui eu preciso falar, irmãos. Olha lá que fala a Confissão de Fé de Westminster. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Disse Jesus, é necessário que venham escândalos. Presta atenção no que eu vou dizer. Não existe, vou falar em letras garrafais, não existe igreja sem problema. Nem aqui, nem na igreja A, nem na igreja B, não existe. Eu vou dar um exemplo máximo da maior igreja, da igreja que teve o melhor pastor na história. A igreja apostólica. Jesus foi o pastor. O maior pastor de todos os tempos. Com os seus melhores membros de todos os tempos, escolhidos a dedos pelo próprio mestre. Teve problema. Judas traiu Jesus. Não vai ter aqui? Não vai ter na outra igreja? Querido, para de ficar caçando problema na igreja. Igreja não é lugar de perfeição. Igreja é a reunião de pecadores regenerados que estão buscando ser santos. E não o contrário. Então veja só comigo. É necessário que venha escândalos. Mateus 18, 7. Agora vamos lá. Quais as intenções de Deus em permitir os escândalos? Essa é a questão. Jesus disse que é necessário. Jesus não disse que vai ter escândalo, não. Jesus disse que tem que ter escândalo. É necessário ter escândalo. Às vezes alguém pode perguntar, mas como assim, né? Como assim? Então vamos lá. Nós conseguimos enumerar pelo menos 5 motivos pelos quais é necessário. Jesus usou essa palavra, é necessário que tenha escândalo. Primeiro, os escândalos experimentam e provam a graça no povo do Senhor. Nos momentos, irmãos, de escândalo na igreja, é o momento que mais o Senhor despeja graça sobre a igreja. Por quê? Para suportar, para não se desviarem, para não se dispersarem. Segundo, os escândalos possibilitam identificar os que realmente são fiéis
e estáveis. É nos escândalos que a gente vê quem realmente é do Senhor. É nos escândalos. É na hora que acontece, o pecado vem, o negócio, a bomba estoura, é aí que você vê quem é do Senhor e quem não é. É nessa hora. Você vê claramente. Você vê direitinho aquele que está esperando só a brechinha para ir para o mundo. Aquele que está esperando a gota d'água. Sabe aquele que assim, eu não aguento mais essa igreja. Mas eu não estou tendo motivo para sair, o pastor é bonzinho demais, os diáconos me abraçam todo dia. E aí acontece, aí ó. Aí ó, sabia. Não, eu sabia, eu tenho que cascar fora mesmo. É nos escândalos que isso acontece. Terceiro, os escândalos dão uma oportunidade de se distinguir os hipócritas dos crentes genuínos. Quem são os hipócritas? É aquele que te dá paz do Senhor, levanta as mãos, ele adora, e ele vibra, mas o coração dele está totalmente distante do Senhor. Na hora do escândalo, o hipócrita aparece. Ele aparece. Aí mostra a cara. Aí a máscara cai na hora. Aí você fala, meu Deus do céu. Eu tinha outra imagem daquela pessoa? Nunca imaginei. É nessa hora. Os escândalos também, quarto, firmam a igreja nas grandes doutrinas da fé. Na hora do escândalo, dos problemas, as mensagens, o Espírito Santo começa a movimentar a igreja para trazer mensagens bíblicas, robustas, santas, resgatando aquelas mensagens da santidade. Então a igreja se fortalece na hora dos escândalos. E por último, os escândalos trazem a experiência da presença graciosa de Cristo. Nos momentos de escândalos, o Senhor se revela de uma forma mais próxima para sarar as feridas, para unir, para guardar. Muito bem. Então, vamos para o próximo. Disciplina corretiva, aquela que nenhum de nós gostamos, né? A disciplina corretiva é, em essência, o processo judicial contra aqueles que transgridem as leis de Cristo. Então, há 3 princípios importantes. Primeiro, a marca de uma verdadeira igreja. A disciplina é uma marca de uma verdadeira igreja, irmão. Uma igreja que não disciplina não pode ser considerado igreja. E nós vamos ver por quê. Então vamos lá. O primeiro princípio é a disciplina. É um dos sinais, marcas de uma igreja bíblica. Olha o que a Confissão de Fé Escocesa de 1560 fala. Acompanhe a leitura. Cremos, confessamos e reconhecemos que os sinais de uma verdadeira igreja de Deus é, em primeiro lugar, a pregação da verdadeira palavra de Deus, na qual ele se revelou a nós. Em segundo lugar, a correta ministração das ordenanças de Cristo Jesus, as quais devem estar anexadas à palavra e à promessa de Deus para selar e confirmar em nossos corações. E por último, a disciplina eclesiástica, ministrada de forma direta, tal como prescreve a palavra de Deus. Disciplina pela qual a imoralidade é reprimida e a virtude fomentada. Ou seja, segundo a Confissão de Fé Escocesa de 1560, segundo os reformadores, para ser considerado uma igreja bíblica, tem que ter essas 3 coisas. Pregação fiel da palavra, ministração correta das ordenanças e disciplina. Tripé. Sem isso, não é uma igreja bíblica. Próximo. Deus capacitou a igreja a exercer a disciplina e lhe deu ordens para tal. Portanto, esse não pode ser considerado um assunto sem importância. Quando Paulo lidou com a imoralidade crassa na igreja de Corinto, instruiu para que tratasse dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo, por favor, que esse texto nós precisamos ver. 1 Coríntios 5, 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, só para vocês saberem, foi Paulo que fundou essa igreja. Ele foi o pastor dela. Ele. Agora ele escreveu para ela. Olha o que ele escreveu para ela, para a igreja de Corinto.
geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vocês entenderam isso aqui, irmãos? O que Paulo está falando? Tinha um camarada lá que estava possuindo a madrasta. Ele continua. E contudo, andai vós. E contudo, diante dessa situação, vocês, ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traje praticou? Paulo está falando assim, vocês não vão fazer nada, vocês vão continuar permitindo isso, vocês não vão tomar nenhuma atitude, ensoberbecendo. O que Paulo está querendo dizer? Vocês acham que vocês são tão igreja santa assim? Vocês acham que vocês são tão bons assim? Vocês acham que vocês são tão espirituais assim? Vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar indiferentes. Isso não mexe com vocês. Isso não machuca vocês. Vocês vão manter esse sujeito aí. Olha que Paulo continua. 3. E na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo fala assim, ainda que eu não esteja aí com vocês, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vocês entenderam o que Paulo falou? É para vocês reunir, eu estou mandando. Vocês vão reunir a igreja e vocês vão tirar esse homem daí. É isso que Paulo está falando. E aí vem aquele crente mimimi, né? Mas eu não concordo, eu não aceito, porque eu acho, né, que isso é falta de amor. Não julguei. Irmãos, um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia é esse. Eu não julguei para não ser julgados. Um dos mais... Sabe o que isso quer dizer? Eu vou falar aqui de uma vez por todas. Jesus está falando, não é da questão do julgamento, é da hipocrisia. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, se você julgar, irmão, do jeito que você está, em pecado igual você está, fazendo o que você está fazendo, você pode ter certeza, o juiz vai vir sobre você também. É disso que a palavra está falando. Em outro texto, a palavra fala assim, julgai segundo a reta justiça. Se eu não entendo o primeiro versículo como eu entendi, então há uma contradição na palavra. A palavra manda, ela ordena que julguemos segundo a reta justiça. E qual é a reta justiça? A palavra. É o que Paulo fez. 1 Coríntios. A igreja de Coríntios, irmãos, ela estava achando que estava tudo certo. Está tudo bem. Sabe por quê? Porque o Corinto era uma cidade gentílica. Isso era normal. Naquela época isso era normal. Vocês estão assustados com a imoralidade hoje, irmãos? Naquela época, a imoralidade sexual era uma coisa a céu aberto. Naquela época. Nos gentios. A imoralidade era uma coisa assustadora. Um dos motivos da destruição de Alexandre o Grande, do Império Grego, foi a imoralidade sexual. A céu aberto. Então, quando a igreja de Corinto, uma igreja gentílica, vê uma situação dessa, ela não se espantou, não. Isso aí. Isso aí. Normal. Não? Claro que não. E nós vamos ver mais detalhes sobre essa passagem um pouco mais para frente. Olha lá, segunda parte do slide. A disciplina é prescrita e ordenada por Jesus Cristo. Logo, ela é de divino direito e não pode ser tirada, reduzida ou alterada por homens a seu bel prazer ou ao seu talento. Abram comigo Mateus 18:15, por favor. Eu acho que hoje eu não vou conseguir terminar o estudo, eu queria muito, né, num estudo só, mas esse assunto ele é muito importante, irmãos, muito importante. Mateus 18:15, 17.
Mateus 18:15. Mateus 18:15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Quem disse isso? Cristo. O irmão pecou. Irmão, vem cá. Ô irmão, abandona o teu pecado. Há esperança para você. Vamos orar. Arrependa-se. Não, sai para lá. Não tem nada a ver com a minha vida, não. Quer saber disso, não. Sai para lá. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, e você vai cuidar da sua, eu cuido da minha. Aí, eu chamo o Lucas. Ô Lucas, não vamos desistir do irmão, não. Vamos lá. A gente vai lá, nós dois juntos, no Senhor, com amor. Irmão, arrependa-se. Irmão pecou. Volta. Serve ao Senhor. Se arrependa. Peça perdão. Reconcilie-se. Põe isso em ordem. Ah não, vocês dois, eu não quero ver vocês nem pintados de ouro. A porta é a serventia da minha casa. Pode sair. Não quero vocês dois aqui não. E o Lucas vai e chama o pastor, chama a igreja. O irmão lá... Aí a igreja, os irmãos, um grupo designado, conversa com o irmão. Ele não realmente falou, eu não quero nem saber dessa igreja. A próxima vez que vocês me procurar, vai dar ruim, viu? A próxima vez que vocês me procurar, vai dar ruim. Aí o que Jesus falou que ia fazer? Na terceira? Tratai-o como o quê? Gentio e publicano. Jesus estava falando isso para quem? Para os discípulos. Gentio e publicano é inferior? Não. Mas aos olhos do judeu, gentio e publicano não faziam parte do reino. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: exclua-o. Não faz parte mais. Esse é o processo. Vamos continuar. A falta de disciplina dentro da igreja pode ser uma pedra de tropeço para os outros. Quem aqui já participou de algo assim? 2 pesos e 2 medidas. Hã? Quem já viveu isso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Quando foi eu, o pastor nem me ouviu. Me tirou. Mas porque a filha do fulano, ela pode. A falta de disciplina na igreja é uma grande pedra de tropeço para muitos. A igreja existe para refletir e declarar a glória de Deus. Olha que frase, Rosângela. A igreja não existe para a gente fazer parte de uma comunidade, para a gente falar que é da igreja tal, para a gente ganhar alguma vantagem com isso. Não, a igreja existe para refletir a glória de Deus. E a falta da repreensão ao pecado da membresia, inevitavelmente militará contra o cumprimento daquele grande propósito. Ou seja, se a igreja é conivente com o pecado, automaticamente ela não vai refletir a glória de Deus. Simples. Com efeito, sem disciplina, a igreja jamais estará pronta para o reino. Todavia, o fiel exercício da disciplina bíblica significa que a igreja, como esposa do Cordeiro, consegue se aprontar. Veja que Apocalipse 19:7 vai falar assim: e a igreja se aprontou. Ou seja, nota-se em Apocalipse que é uma igreja madura, é uma igreja santificada, é uma igreja que conhece a verdade, conhece a palavra e vive para a glória de Deus. Irmão, isso é elevado, isso é glorioso demais. Próximo. Então a gente está falando sobre os 3 princípios de uma correção, uma disciplina corretiva. O segundo é a autoridade de cada igreja local. Então o primeiro é a disciplina. Uma igreja precisa exercer a disciplina. Segundo, a igreja deve ter uma autoridade, a igreja local.
O segundo princípio é que, assim como na sinagoga, o poder da disciplina foi entregue a cada igreja local, segundo informam os evangelhos. Paulo orientou a igreja de Corinto a agir imediatamente contra o pecador impenitente. Entretanto, essa autoridade na igreja deve ser exercida por meio de oficiais legitimamente chamados. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a igreja local, no caso a nossa, vamos supor que nós fizéssemos parte de uma grande rede, várias igrejas espalhadas pelo Brasil afora. A igreja local tem que ter essa autonomia. Ela não pode estar restrita, eu vou levar lá para o presbitério, não sei da onde, para ver o que faz. Não, a igreja local ela tem que ter essa autonomia. Ela é bíblica. Ela tem que resolver essas questões. Dentro dela, no meio dela. E é designado oficiais legitimamente chamados para isso. Vamos passar mais rapidamente, que senão não dá para, se a gente for falar detalhadamente, não dá para a gente sair do lugar. Cristo disse a Pedro, eu te darei as chaves dos céus. Mateus 16, 19. Pedro foi o primeiro autorizado a usar tal autoridade. Ele usou a chave da doutrina quando abriu a porta do reino para os judeus e gentios. Então Pedro pregou e multidões se converteram. Chave. Mas Pedro também usou a chave para fechar. Ninguém fala sobre isso, né? Mas ele usou. Olha lá. E ele usou a chave da disciplina quando fechou o reino ao casal Ananias e Safira. E também a Simão Mago. Vocês lembram de Ananias e Safira? Que venderam uma propriedade. E eles mentiram sobre o valor da propriedade para dar uma oferta. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Eles não foram condenados porque não deram dízimo, não. Esse texto não tem nada a ver com dízimo. Nada a ver. A condenação deles foi porque eles mentiram. Então, quando alguém usar esse texto com vocês, refutem. Irmãos, tem que estudar a Bíblia, irmãos? O problema é que Ananias e Safiras mentiram com relação ao valor que eles venderam a propriedade, com a intenção de que todo mundo olhasse para eles e falasse, olha a oferta que eles deram. Eles são demais. E aí Pedro discerniu na hora. E foram mortos e fulminados ali na hora. E quem enterrou eles foi os jovens ainda por cima. E o Simão Mago foi outro, né? O Simão Mago se demonstrou muito entusiasmado com o Espírito Santo que era derramado com a pregação de Pedro e ofereceu dinheiro a Pedro para que também tivesse esse poder. Pedro o repreende. Ele fechou a porta da graça para ele. Eu sei, irmãos, que isso nos dias de hoje parece ser uma coisa assustadora. Parece que nós vivemos uma geração que não pode mais chamar a atenção de ninguém. Não pode mais. Hoje nós vivemos um momento de tudo é inclusão, tudo é... Qualquer coisa que você fala é fobia disso, é fobia daquele, você está sendo não sei o que fóbico. É isso que nós vivemos e parece que existe um medo, um receio. Olha o que fala lá na segunda parte. Paulo exercia esse poder. Lemos sobre o ministério dele. A porta da fé foi aberta aos gentios. Atos 14, 27. Ao passo que outros tais, como Himeneu e Fileto, foram entregues a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo deve ter entregado uns 3 aí para Satanás, viu? Uns 3. Pelo menos uns 3 ele entregou para Satanás. Ele falava era isso. Falou, entrega lá para Satanás, lá, quem sabe ainda a esperança para ele. Ou seja, tirados da igreja e postos para fora no mundo, o qual é do domínio de Satanás. Mas a igreja não pode fazer isso. Claro que nós vamos ver com mais detalhes como que é isso. Né? A coisa não é também assim como alguns imaginam por aí, nós já vimos isso acontecer. Próximo. As chaves agora estão nas mãos dos presbíteros e pastores, a quem Paulo denomina dispenseiros de Deus. Como determinado por nosso Senhor Jesus Cristo, os membros devem obedecê-los e a eles se sujeitarem. Eu preciso que vocês abram Hebreus 13, por favor. Esse texto, irmãos, é um texto, sim, importantíssimo para os irmãos aí que são candidatos ao ministério, e é importantíssimo também para a igreja. Importantíssimo. Hebreus 13, 17.
Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Aqui o guias, aqui é pastores, tá? É os mestres. Então vou ler de novo. Obedecei os vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O texto está dizendo que o pastor Whindersson vai prestar conta de cada ovelha que Deus conferiu a ele. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que é estar diante do tribunal de Deus e ter que prestar conta uma a uma? Não é pouca coisa não, irmãos. A responsabilidade é muito elevada. E é por isso que aqui o escritor ele faz questão de dizer: obedecei. Não fazei por... Olha o que ele fala aqui, ó. Não fazei gemendo, murmurando, fazendo cara feia. Faz com alegria, irmão. Faz com alegria, irmão. Às vezes o pastor, ele está te conferindo um trabalho, uma responsabilidade, para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para o crescimento do seu lar. Não é para te dominar. Não é para tirar a sua liberdade. É porque olha o que o texto fala: obedecei os vossos pastores, sede submissos a eles, pois velam pela vossa alma. Eu me lembro de uma experiência antiga, eu não vou saber dizer nomes, mas muito antiga eu ouvi essa experiência. Um pastor, ele começou a perceber que havia uma irmã na igreja. Essa irmã era uma irmã muito assim, dedicada na obra. E ele começou a perceber que ela começou a se arrumar, ficar mais bonita, se maquiar mais. E, consequentemente, as roupas também foram diminuindo de tamanho. E era uma irmã muito usada na igreja. Esse pastor começou a orar por ela. Passou um bom tempo orando. Orando por ela, orando. Um dia ele chamou ela para conversar. E ele tinha muito medo de fazer isso, porque era uma das irmãs que mais trabalhavam na obra. E ele tinha medo que ela não aceitasse a conversa e saísse, extraria um prejuízo para o seu ministério. Ele foi conversar com ela e dando volta, né? A gente percebe, às vezes o pastor, o diácono, fica com certo receio, a gente começa a dar umas voltinhas para preparar o terreno, né? E aí ele falou: irmã, não leve a mal, mas eu queria falar com a irmã que as vestes da irmã não têm sido muito adequadas. A irmã destampou a chorar. Chorou muito, muito. E ela disse, e o pastor ficou muito preocupado, né? Ele já estava preocupado. Ô, irmã, não queria ferir a irmã. Não, pastor. Eu quero te agradecer e te pedir perdão. Eu não sabia, eu não percebi. Obrigado. Obrigado. E o terceiro princípio, né? Estrito apego à palavra de Deus. O terceiro princípio é que qualquer ação disciplinar deve estar em consonância com as Escrituras. As Escrituras têm regras para os procedimentos e ela dispõe sobre a maneira de ser seguida para com aqueles. A disciplina deve ser exercida com seriedade, imparcialidade e amor. Esse ponto é importante. Por quê, irmãos? Por quê? Nossa, irmãos, aqui tem tanta coisa para falar. Eu não tenho tempo. Eu vi um pastor uma certa vez falando que há muitos anos atrás ele disciplinou algumas pessoas na época em que saiu a televisão. E as igrejas não permitiam assistir televisão. E muita gente foi para o banco por causa de televisão. Vocês lembram do Orkut? Muita gente foi para o banco porque fez uma conta no Orkut.
E hoje todo mundo tem Facebook. Qual a diferença, Priscila, entre Orkut e Facebook? As mesmas igrejas que disciplinaram hoje têm Facebook. Então, o que nós temos em mente? O que pode levar a uma disciplina é algo que foge à palavra. É isso. Então, por exemplo, tem problema assistir televisão? Não. Tem problema o que você assiste às vezes. Aí tem. Tem problema você ter Facebook, irmã? Não. Tem problema o que você posta, o que você curte, o que você compartilha. Aí tem. Então, baseado em quê? Aquilo que fere os princípios da santidade, da fé salvífica, das Escrituras. Esse é o parâmetro. O parâmetro bíblico nunca vai ser para dizer, irmã, a sua saia tem que ser abaixo do joelho. Não tem isso na Bíblia. Mas a Bíblia fala que você não deve ser sensual. E o seu corpo é para o seu marido. Então eu tenho um parâmetro. O meu parâmetro é que quando a sua veste ultrapassa isso, então você é digna de repreensão. Quando eu não trato a minha esposa dignamente, como a Bíblia manda, eu sou passivo de repreensão. Quando eu não estou fazendo aquilo que a Bíblia exige de mim, eu estou passivo de ser chamado a atenção por amor. Para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu avanço como crente. Olha o próximo slide. Exige-se estrita imparcialidade. O Gabriel gosta muito dessa palavra. Eu pus até ali negrito em azul, em homenagem ao Gabriel. Exige-se estrita imparcialidade. Por quê? Olha o texto lá. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Então, a disciplina não pode ser aplicada com parcialidade. Eu não gosto muito daquela irmã mesmo. Eu vou chegar com os 2 pés no peito. Quem que ela está pensando que ela é? Não. 1000 vezes não. Né? Isso é uma parcialidade. Ela o irmão não me obedeceu no dia que eu pedi para ele vir na limpeza. Deixa ele comigo. Primeira derrapada, eu pego ele. Parcialidade. Parcialidade. Não, eu gosto muito dessa família, porque essa família me chama todo domingo para o almoço na casa deles. Essa outra aqui nunca me chamou. Pode ter certeza que essa aqui vai crescer mais na obra. Quem já viu isso, por favor, levante a mão. Parcialidade. Isso aí é totalmente condenável nas Escrituras. Condenável. Mais adequada ainda são as palavras de 1 Timóteo 5:21, nas quais Paulo, ao tratar a questão disciplinar específica, exortou Timóteo a ser conciso no desempenho de se dever e agir sem parcialidade, não fazendo nada por favoritismo. Favoritismo, politicagem, parcialidade é algo que totalmente reprovável. Os oficiais da igreja devem examinar com cuidado os casos que lhes são trazidos e julgar retamente. Então, esse julgamento que muitas vezes tem que ser feito, ele precisa ser feito com muito cuidado. Muito cuidado. Olha que palavra. Olha o próximo aí. Porém, sem amor, tudo será em vão. O amor deve ser sempre o aspecto distintivo da igreja de Cristo. Sem amor, irmãos. Sabe aquela coisa assim, para mostrar poder? Autoridade. Vai afugentar a todos. O amor, irmãos, é o vínculo da perfeição. Paulo fala muito sobre isso. Eu vou terminar, irmãos. Eu vou ter que terminar. Eu estou na metade, para vocês terem uma ideia. Com o próximo slide. Depois a gente vê se eu termino no próximo ou no outro, tá? Então, a disciplina bíblica se caracteriza, primeiro, pelo interesse. Qual o interesse? Salvar a pessoa. Lembra quando que Paulo falou daquele homem de Coríntios, capítulo 5, que ele fala assim, entregue a Satanás para ver se a sua alma seja salva? O interesse qual que é? A salvação.
É levantar e não derrubar. É recuperar e não destruir. Segundo, paciência e mansidão. Então a disciplina tem que ser feita com paciência. A pessoa não vai entender na hora. Ela não vai aceitar. Então tem que ser com mansidão, espírito manso. Não é na imposição, não é no grito, não é, né? Com muita humildade. Por que a humildade é importante, irmão? Porque a partir do momento que eu vou chamar a atenção do Mateus e acho que eu sou melhor do que ele, acabou. Não tem disciplina nenhuma. Eu tenho que ir com humildade, sabendo que eu sou passivo das mesmas transgressões que ele, dos mesmos pecados que ele, que eu não sou melhor do que ele. E por fim, com muita misericórdia, com lágrimas, com dor no coração. A disciplina, irmãos, ela precisa ser feita com essas quatro ingredientes. Tem que ter essa pitadinha. Sabe, Rosângela, quando você faz aquele paneladão? Então, aquele alimento tem que ter esses 4 ingredientes. Interesse de salvá-lo. Paciência e mansidão. Porque você está lidando com outra pessoa. Não é com você. Humildade, porque você não é melhor. E misericórdia. Por que a Bíblia fala? Os misericordiosos, o que, irmãos? Os misericordiosos, o que, irmãos? Não é possível. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu vou ter que parar.